Nós perdemos em média de 60 a 100 fios de cabelo todos os dias. Esse é um processo natural do ciclo capilar. O problema é quando os fios começam a cair em maior quantidade. Essa condição é chamada de alopécia e pode se manifestar por diferentes motivos, como fatores hormonais, genéticos e emocionais. A alopécia atinge mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, sendo que mais de 100 milhões são mulheres. Isso de acordo com a Academia Americana de Dermatologia. No programa de hoje, vamos falar sobre as causas, a influência da Covid-19 na queda dos cabelos e também sobre o tratamento da alopécia. A alopécia hoje, ela abrange várias formas, né? Nós temos hoje várias formas de alopécia, vamos dizer assim. Depende muito da causa, né? Então, temos desde doenças autoimunes a alopecias genéticas, entende? Então, ela abrange todos os pelos do corpo, porque além de perda de cabelos, a gente também tem doenças de perda da sobrancelha, dos cílios, né? Mas o mais comum é os cabelos. O caso do Oscar, né, da atriz, ela foi acometida pela alopecia areata, né? Essa alopecia é uma alopecia que às vezes assusta muitas pessoas, mas é uma das mais simples de ser tratada quando não vem de uma forma severa, igual da atriz, né? Temos a alopecia areata universal, que é aquela que a pessoa perde os pelos do corpo todo, que eu acredito que deve ter sido essa a dela. E quando ela vem de forma severa, daquela forma, é muito mais difícil o tratamento. Geralmente tem um fundo emocional, né? Geralmente eu falo que a alopecia ela vem de gatilhos, sabe? Tem gatilhos que despertam para a gente perceber que a gente está perdendo cabelo. No caso da alopecia areata, que é o caso da atriz, teve uma falha em geralmente forma circular no couro cabeludo. O dela, como era total, por isso que ela estava completamente sem os cabelos. Então, assim, vem de forma agressiva, vem de forma que assusta muitas pessoas, mas a gente tem que levar em consideração que são tratamentos difíceis de realizar quando de forma agressiva, entendeu? Por isso, devido à falta de cabelo dela. Eu costumo dizer para os meus pacientes que não tem como a gente falar de cabelo sem falar de hormônio. Então, tem toda a relação, né? No momento da consulta, a gente precisa saber do paciente como que você dorme, como que é o seu sono, como que é o seu intestino, como você se alimenta, você pratica atividade física? Tudo isso é diretamente relacionado à saúde dos cabelos. Mesmo porque, quando eu falo de estética aqui no meu consultório, eu gosto de abordar que a gente trabalha com saúde estética, né? Então, a beleza, ela é o troco da saúde. Então, quando a gente tem uma saúde bem estabelecida, nós temos um cabelo bonito, nós temos uma pele bonita, isso reflete, né? Então, o hormonal, né, quando a gente fala de sono, a gente tem o controle do cortisol. Quando a gente fala de atividade física, é onde a gente produz os hormônios de bem-estar, né? Então, tudo isso é muito relacionado à questão da saúde dos cabelos. Quando são pacientes, né? Geralmente os pacientes chegam aqui, meu cabelo está caindo muito, eu não sei o que está acontecendo, eu fiz meus exames, estão todos bons. E a gente vai analisar esses exames, a gente vê que eles estão bons, mas eles precisam ser otimizados. Alguns pontos precisam ser otimizados. Quando a gente fala de ferritina, quando a gente fala de vitamina D, quando a gente fala de vitaminas do complexo B. Então, quando essas vitaminas são otimizadas, a gente vê já uma melhora muito sugestiva na questão capilar, né? Eu costumo dizer também, para controlar bem a expectativa do nosso paciente, que os cabelos são uma parte do nosso corpo que cresce muito pouco, é 1 centímetro por mês, apesar de ser uma das partes de mais multiplicação celular que a gente tem, né? Em velocidade muito grande, mas a resposta disso é muito pequena ao longo dos meses. Então, quando se começa um tratamento capilar, a gente consegue ver um resultado a partir do 3º, 4º mês, porque não tem nada que a ciência comprove que faça o cabelo crescer mais do que 1 centímetro por mês, no máximo 1,5, quando a pessoa tem um cabelo que cresce muito, assim, sabe? Então, esse controle dessa expectativa ajuda muito para essa resposta que o paciente quer tanto ver rápido e tudo, né? No caso da perda capilar das mulheres, às vezes as mulheres viram e falam assim, eu não sei o que está acontecendo, eu tinha muito cabelo e agora eu estou vendo meu cabelo sumir, mas eu não vejo o cabelo cair, que é o caso da alopecia de padrão feminino ou a alopecia genética, entende? Então a mulher ela percebe um aumento de oleosidade do cabelo, percebe que o cabelo está afinando e aí em busca da beleza a mulher ainda faz mais químicas ou mais luzes, mais tintura, mais progressivas, em busca de se sentir mais bela,
diante disso, diante dessa perda que ela não sabe o que está acontecendo, né? E aí quando a gente vai a fundo, a mulher às vezes está com um excesso de peso, não pratica atividade física, então começa com esse aumento de oleosidade, com essa questão de não ver o meu cabelo caindo pela casa, mas o meu cabelo está sumindo, né? E temos também o outro lado, que é o eflúvio telógeno, que é quando tem a queda aguda dos cabelos, né? Essa queda que acontece no pós-parto, no pós-Covid, no pós alguma cirurgia igual a bariátrica, por exemplo. Então a mulher, ela devido a alguma diminuição, algum gatilho, como eu já disse, né, não só o Covid, mas qualquer outra infecção muito severa, pode ocasionar essa queda, esse eflúvio telógeno, essa queda intensa do cabelo, que dura geralmente 3 meses. Então isso assusta muito, é um prejuízo muito grande para a mulher, né, até reconstituir isso tudo. Então a gente consegue fazer essa reconstituição, mas é preciso de um pouco de paciência, né? Que o tratamento é muito efetivo, mas a gente precisa de paciência para isso acontecer. Quando a gente trata de dentro para fora, né? Geralmente, dependendo da intensidade da queda, o tratar de dentro para fora é exatamente cuidar da saúde como um todo, né? Hoje os profissionais da área de saúde já se atentam para essa parte integrativa, né? Aqui na clínica a gente pratica muito isso, né? Nós temos vários médicos, nutricionistas, então a gente pratica muito essa parte integrativa exatamente para tratar o paciente como um todo. E o de dentro para fora é isso, é tratar a saúde como um todo, que com certeza vai refletir nos cabelos. A queda, quando as mulheres percebem a queda, elas assustam muito. Eu já tive caso da paciente chegar aqui com a sacolinha cheia de cabelo e falar, olha isso, eu não sei mais o que fazer. Enche essa mesa de vitaminas que comprou na farmácia, quando na verdade, quando a gente dosa, né, quando a gente faz os exames, a gente consegue ver de fato o que está acontecendo, né? De que ela está precisando, né? Então, muitas vezes as vitaminas que a gente compra na farmácia não são suficientes para poder sanar um prejuízo desse tamanho. No caso particular dessa paciente minha, foi um pós-Covid, uma senhora, e ela já não sabia mais o que fazer, o cabelo estava caindo muito. Eu costumo dizer que o cabelo ele tem 2 fases, resumindo a fase do cabelo. Tem a fase de crescimento e a fase de queda. A de crescimento dura de 2 a 6 anos. Então, toda a nossa cabeça está em fase contínua, né? São muitos cabelos, então todos os cabelos estão numa fase diferente. Por isso que a gente sempre vê uma queda que muitas vezes é normal. O que é normal para cair de cabelo? De 100 a 150 fios por dia é normal. Então nem sempre precisa de assustar. No caso da queda, nós temos 3 meses de queda. Por isso que a gente assusta, meu cabelo está caindo e não para, meu cabelo está caindo e não para, e a gente não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes é o ciclo natural do cabelo, sabe? Então é bom não desesperar, né? O cabelo se restabelece sozinho. É bom se manter a saúde em dia, que esse ciclo vai acontecer de forma natural, sem nenhum prejuízo maior. Eu tive uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, eu sempre tive muito pouco cabelo, queria tratar, mas ela não queria esperar a demanda, entendeu? Esperar o tempo, né? E ela colocou o aplique. É uma opção, né? Nós somos livres. E realmente ela não fez o tratamento. Infelizmente, uma paciente dessa, ela vai ter lá os seus prejuízos futuramente. O cabelo dela não vai se resolver com o aplique. Muitas mulheres buscam dessa estratégia, né? De colocar um aplique e às vezes isso vai prorrogar, né? Vai demorar mais. Quando você demora muito em procurar o tratamento, piora muito. Né? Então o tratamento depois ele fica mais demorado, fica mais difícil. Então é muito importante a mulher que tem dúvida se está perdendo cabelo, se tem dúvida em questões genéticas, né? Minha mãe tinha muito pouco cabelo, eu recebo muitas pacientes assim, minha mãe é uma senhora de muito pouco cabelo, eu não quero ficar igual a dela. Tem como tratar? Tem como evitar, tem como tratar, tem como melhorar muito essa situação. Então assim, quando as pessoas percebem o quanto antes, né, e se previnem, a gente consegue melhorar muito a situação. Eu tenho muitos pacientes aqui de 22, 23 anos, amigos da minha filha, falam, tia Eula, eu não quero ficar careca igual ao meu pai. E vem, a gente trata e temos resultados excelentes e fazem a manutenção. É muito importante a gente falar que no caso da alopecia androgenética, que é a mais comum, não tem cura, tem controle, porque é genético. Eula, mas então, como que faça? Vou tratar a vida inteira? Vou precisar vir sempre aqui? A alopecia androgenética tem como a gente fazer um controle e uma manutenção. E isso ajuda muito na questão e prolonga muito a vida do cabelo, vamos dizer assim, sabe?
Então, as pessoas que conseguem regenerar esse cabelo e estimular esse crescimento o quanto antes, quando a gente consegue esse controle, depois essas manutenções variam de 3, 6 ou anuais, de 6 em 6 meses ou até anuais. Coronavírus e queda de cabelo. Esse é o assunto do nosso próximo bloco. Voltamos já! A queda de cabelo pós-Covid tem sido uma queixa frequente nos consultórios. Ainda há muitos mistérios relacionados às sequelas da doença, mas existem maneiras de amenizar o problema. Tudo começa com uma investigação profunda que deve ser feita de forma individual. Quando a gente fala do cabelo, dessa nutrição do cabelo, de como que é feito isso, né, principalmente para sanar esse prejuízo de quando tem uma queda muito grande, eu costumo explicar para os meus pacientes o seguinte, que com essa maquete aqui a gente consegue ver toda a anatomia, né, do fio. E a gente consegue ver que quando o fio recebe a nutrição por forma de capilares venosos, né? Então a gente consegue entender que tudo que a gente tem circulante no nosso organismo, no nosso sangue, o cabelo se alimenta dele. Então quando a gente otimiza essa nutrição, quando a gente sana os problemas ou as faltas que o organismo tem, a gente consegue um cabelo mais bonito. Sem contar que a infusão é feita através do couro cabeludo, né? Então, através da infusão que é feita aqui, que são com microagulhas, né, e é de forma muito confortável, uma caneta de alta, né, performance, vamos dizer assim, essa forma a gente consegue chegar até onde o cabelo precisa ser nutrido, ou bloquear a ação de alguns hormônios, ou estimular o crescimento, ou bloquear a produção excessiva do sebo, né, que é a oleosidade. Então, por isso que a gente consegue uma saúde maior do couro cabeludo, consequentemente dos cabelos. As vitaminas e minerais que melhor hoje o cabelo responde é a biotina, o silício, né, as vitaminas do complexo B. Então, isso tudo faz muito bem para o cabelo, né? O silício, eu diria, e a biotina, eu diria, os dois são a dupla aí dinâmica que faz toda a diferença. Só que aí vai depender do que o cabelo precisa. No caso da alopecia androgenética, por exemplo, a gente tem o DHT, que é o hormônio que faz o cabelo cair, a oleosidade aumentar. Então, aí a gente já tem que usar de outros medicamentos para a gente bloquear a ação desse hormônio e diminuir, no caso, esse excesso de oleosidade, que seria, por exemplo, o zinco, entendeu? Na forma correta para o tratamento. Meu nome é Flaviane Gurgel e eu tenho 40 anos, mas eu sou da área da saúde, da linha de frente, e entre essas idas e vindas, eu contraí o vírus, o Covid-19, na qual precisei de ser hospitalizada e fiquei internada por 16 dias, sendo 5 dias entubada. Para mim foi muito traumática, experiência ruim e uma recuperação lenta, e quando eu achei que eu estava super bem, né, que eu poderia até voltar a trabalhar, e voltei a trabalhar, o meu cabelo começou a cair. E isso pra mim é muito difícil, muito ruim, porque meu cabelo era muito grande. Quando começou a cair, eu desesperei. Eu já estava num processo de recuperação traumática, mas um certo dia, caindo bastante, eu fui lavar e eu não consegui mais penteá-lo e eu tive que cortar. E isso estava me incomodando, porque eu não conseguia nem sair. Através da minha cunhada, também de outras pessoas que me indicaram a doutora Eula. E onde que ela fez a anamnese, olhou meu cabelo, a raiz do meu cabelo e constatou a queda mesmo, que estava uma queda brusca mesmo, né? Onde eu iniciei o tratamento, né? Me passou solução tópica, eu tomei medicamento, mas ela me medicou de acordo com a minha necessidade. Por quê? Tem pessoas que querem usar o mesmo medicamento que você está usando, mas eu estava com deficiência de ferro, vitamina D baixa, vitamina A, e um desses procedimentos também que ela me apresentou que eu não tinha conhecimento, que era o PRP, né? Que é um tratamento com plasma, com mioplasma, aplicado, né, no couro cabeludo, e não dói, tá? Não dói. Eu vi uma melhora muito rápida. Quando eu vi a queda do cabelo cessou, pronto, eu já estava feliz. Eu já fiquei mais feliz, mais de bem com a vida, e eu comecei a fazer o tratamento melhor, voltei a trabalhar, e aí só foi melhorando. A queda cessou, o cabelo tá crescendo, e assim, hoje meu cabelo tá aqui, tá um cabelo mais ralo, né? Então, cabelo mais
né, bem rali, mas assim, ó, o cabelo tá bonito. Meu nome é Natália, moro em Apim, trabalho aqui em Caratinga. Na verdade, a gente que é mulher, que já tem pouco cabelo, né, eu acho que a minha genética é de ter pouco cabelo, mas quando a gente tem essa queda capilar, meio que dá um desespero. Foi o que me trouxe, né, até o consultório da Eula para tentar contornar essa situação. Eu tenho 2 filhos pequenos, né, foram 2 gestações seguidas, então eu acredito que o cabelo fica muito machucado, vamos dizer assim, nesse sentido, e eu não estava conseguindo recuperar, né, as falhas que deixa durante a pós-gestação. E ao chegar aqui, a Eula me apresentou o tratamento, que foi excelente. Estou ainda em tratamento. Então, assim, e o resultado está sendo perfeito. Acho que foi até além do que eu, quando cheguei aqui, vim buscar. Meu nome é Simone, eu tenho 36 anos, moro em Piedade, Caratinga, e conheci o trabalho da Eula através das redes sociais, do Instagram, e comecei a acompanhar. E eu estava com uma queda de cabelo muito grande, já estava com falhas no couro cabeludo, e vim até ela, fiz uma avaliação, depois demorei um tempo para voltar para iniciar o tratamento. Estou em tratamento, estou gostando, estou sentindo a diferença, o atendimento dela é maravilhoso, é uma pessoa muito especial na vida da gente quando a gente chega e fala dos problemas, da queda, então dá muita força pra gente que é paciente. E eu tô gostando muito. Primeiro eu tive Covid, né? E eu notei que o meu cabelo estava caindo, estava em excesso. A autoestima da gente já é bem baixa, o cabelo também. Falei, não posso não, tem que procurar ajuda, né? E eu procurei a doutora, aí no primeiro momento ela me passou uma segurança que eu poderia simplesmente voltar, né? A ter o meu cabelo de volta, porque o cabelo, né? Todo mundo já percebeu o tamanho que é, então a gente tem que cuidar. E a gente começou o tratamento e a partir daí eu comecei a vir no consultório dela de 15 em 15 dias e a gente foi fazendo o tratamento. Tem uns remédios que a gente tem que tomar, né? As injeções, isso tudo faz parte, porque não é só o trabalho dela, né? A gente também tem que fazer a parte da gente para poder ter resultado, né? Pra mim tá dando uma evolução bem grande, até movimento, meu cabelo voltou a ter movimento e eu gostei bastante. Voltou naturalmente ser o que era, porque ele começou a perder o brilho, perder a densidade. E a gente que já trabalha na área da estética, isso aqui é o meu cartão de visita, né? Então eu tenho que cuidar. Quando a gente fala de cabelo, né, como um todo, isso aqui tá morto. São células mortas. O cabelo, quando a gente trata cabelo e a gente fala de tratar de dentro para fora, é o que está sendo produzido aqui dentro. Então a gente só vai ter um cabelo bonito por fora, se você não danificar, né? E se você tiver uma nutrição e um aporte que seja suficiente para esse cabelo crescer bonito e saudável, entende? Então hoje, como a gente está numa gama de muitas químicas, né? Tanto tinturas quanto alisamentos e descoloração, isso tudo vai mexer com as células que já estão mortas. Mas como que já está morto e a gente faz uma hidratação, faz uma escova e fica lindo? Porque o cabelo, ele tem camadas que podem ser manipuladas, vamos dizer assim. Existem produtos com alta tecnologia, né, que a gente consegue melhorar isso, mas é uma maquiagem. Se você não mantém, lavou, saiu. Quando a gente mostra o cabelo, olha lá, a gente consegue ver a fundo todas as partes dele. Tá vendo? Deixa eu tentar aqui pegar o couro cabeludo, olha lá. Então, qual que a gente tem de cabelo normal, né? A gente consegue ver uma área grande, com muitos cabelos, a gente consegue ver a oleosidade, a gente consegue ver a coloração do couro cabeludo, tá vendo? Então, quando a gente consegue ver isso, ó, nenhuma estrutura amarelada, tá? A gente consegue ver o cabelo descolorido, tá vendo? Então, quando a gente vê essa questão do cabelo aqui no aparelho, a gente consegue diferenciar. O couro cabeludo, ele fala comigo. Então, tem estruturas e características que me mostram quando é uma alopecia androgenética, quando é a pele, né, de uma lesão areata, quando é um eflúvio telógeno, porque é pela quantidade de cabelo em cada folículo, entende? Então, a gente consegue diferenciar e identificar cada tipo de alopecia através do aparelho. Quando a gente pode usar da tecnologia, nós temos argumento com o paciente, né? O paciente, ele é leigo, então ele precisa saber o que está acontecendo.
com o uso da tecnologia com o tricoscópio, no momento, é um tipo de exame, né, no momento da consulta, a gente consegue mostrar para o paciente o que está acontecendo. A tecnologia ela é de extrema importância para a gente provar para o paciente, mostrar para o paciente o que está acontecendo, né, diante dessas características que a gente consegue e já sabe diante de estudos e mais estudos, né, que a gente faz, cursos, e identificando essa parte através da tecnologia, o paciente consegue entender muito melhor o que está acontecendo. O Covid foi uma coisa que nos assustou muito, né? Foi uma doença, um acontecimento que nos assombrou aí durante 2 anos e até hoje a gente tem que tomar cuidado. Quando se viu a perda capilar pós o Covid, nós que trabalhamos com isso, nós que estudamos sobre cabelos, nós nos vimos também apagando fogo, né? Era muito desconhecido para todo mundo, né? Muito poucos estudos sobre a questão. Então, o que a gente fez, né? Particularmente eu, enquanto estudante da tricologia, nós precisamos sanar o prejuízo que está sendo causado. A pessoa já se restabeleceu a sua saúde e o cabelo está caindo. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente precisa saber o que está faltando no organismo dessa pessoa. Então, dentro da anamnese, da nossa consulta, a gente identifica o que está acontecendo e diante dos medicamentos que a gente utiliza, né, que são infundidos no couro cabeludo, então a gente consegue chegar exatamente onde os cabelos estão precisando de nutrição, que é exatamente no bulbo, né? O paciente em pós-Covid é um paciente fragilizado, é um paciente que além do Covid, além da infecção, ele passou por um processo psicológico, né? Ele levou um susto, ele teve muito medo de morrer, dependendo da intensidade que foi esse Covid, né? Muitas pessoas foram hospitalizadas e realmente ficaram com muito medo nesse período. Então isso já entra até mesmo na questão psicológica, que é um dos nossos gatilhos de queda capilar também, além da infecção. Quando o paciente chega e fala assim, eu tive Covid há 3 meses, há 6 meses atrás, há 5 meses atrás, e meu cabelo não para de cair. Não é diferente a anamnese de uma pessoa com pós-Covid e qualquer outro tipo de queda capilar. Não é diferente. A anamnese, a consulta, ela é feita da mesma forma, a identificação é feita da mesma forma. Às vezes, a pessoa ela não sabe que ela tem um gene da alopecia androgenética, por exemplo. E o Covid foi um desses gatilhos para desencadear o início, talvez, de uma alopecia androgenética, entende? Então, aí, além da queda capilar do eflúvio telógeno intenso que ele teve após o Covid, no momento da consulta, com a análise no tricoscópio, né, que a gente consegue ver a fundo o couro cabeludo, a gente identifica também outras questões que podem ser tratadas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o tratamento da alopécia. O tratamento da alopécia vai começar a partir do diagnóstico correto, só entendendo a causa que é possível tratar de maneira eficiente. E nesse processo, o estilo de vida do paciente vai ser determinante para os melhores resultados. Na questão emocional, quando é relacionada aos cabelos, acontece muito quando se tem a perda de um ente querido, quando se termina um relacionamento, quando se tem uma carga muito grande de afazeres, né? Tinha uma professora que ela citou os bancários, né? Que é uma carga de estresse muito grande. Você chega no banco, muitos são calvos, né? E serviu de exemplo porque realmente a gente observa isso. Então, essa carga de estresse, ela intensifica a queda. E o estresse e o emocional, eles se fundem, né, em determinado tempo. Às vezes o estresse é tão grande que gera uma ansiedade, que gera uma depressão, que gera toda essa questão quando não cuidados a tempo, né? Hoje em dia muitas pessoas acham que tem ansiedade, mas nem sempre, né? A ansiedade é aquela que realmente prejudica. A pessoa sente dor no estômago, a pessoa perde completamente o sono, a pessoa ela fica impossibilitada de realizar suas atividades diárias, né? De não saber como lidar com aquilo. E isso com o tempo pode afetar diretamente os cabelos, aí você perde. Eu costumo dizer que o corpo fala, né? A pele, o cabelo fala daquilo que o corpo sente. Né? Então, a gente vê muito esse reflexo. No momento que o paciente chega, muitas vezes, muitas mulheres, né, chegam e falam assim, meu cabelo está caindo muito. Ah, tá? Então vamos ver o que está acontecendo. No momento que a gente conversa, né, que eu identifico, eu terminei com meu namorado há 3 meses e alguma coisa, né, e não teve volta, um exemplo. E aí a gente começa a ver, quando eu analiso o couro cabeludo dessa paciente, eu consigo ver que ali não tem nenhum problema hormonal,
que ali não tem nenhuma excesso de oleosidade, que ali não tem nenhuma característica de inflamação do couro cabeludo. Então, ali a gente já consegue entender. Exames, né? A gente dá uma revisada nos exames, vê que a pessoa está completamente restabelecida, a sua saúde está totalmente estabelecida. Então, aí a gente começa uma conversa de forma diferente nesse momento. Então, se é um caso emocional, se é o caso de uma perda de um ente querido, se é o caso de um término de um namoro, um casamento, enfim, é feito a recomendação e indicado para um tratamento ou psicológico. Muitas vezes as pessoas não precisam de medicamento, elas precisam de uma sacudida mesmo para poder procurar uma atividade física, para poder procurar o que te faz bem, sabe? E às vezes ela interte ali que aquele cabelo está caindo, mas ela não está vendo que ela precisa da sua saúde de uma forma muito normal e muito simples. Que é, igual eu digo, praticar atividade física, se alimentar de uma forma melhor. Então, muitas vezes eu faço a recomendação e indico para nutricionista, para uma psicóloga, ou realmente procurar uma academia, uma viagem, se restabelecer com a sua família. Enfim, tem muitas coisas que a gente conversa sobre isso para a pessoa achar o caminho que não é aqui. Eu não posso e não faço nenhum tipo de medicação quando eu vejo que não tem necessidade, né? Então, a gente instrui mesmo o paciente a se achar, se encontrar de forma que ele vai conseguir resolver isso sem precisar de nenhuma medicação, sem necessidade. O tratamento é muito individualizado, né? Dentro do meu tratamento, a gente tem várias formas de tratar, desde medicação intramuscular, quanto a infusão de medicamentos diretamente no couro cabeludo e a medicação oral que a pessoa faz em casa. Dessa forma, eu faço o que é melhor e de acordo com a necessidade do paciente. Então, tem pacientes que vão precisar, geralmente os encontros são de 15 em 15 dias, né, que é um período seguro e conveniente para a gente acompanhar o ciclo do cabelo e o crescimento desse cabelo. Então, quando a gente tem esse acompanhamento, geralmente vai de 6 a 8 encontros, aí vai depender muito de cada pessoa. Quando a gente chega nessa parte, né, de medicação, além dos medicamentos orais que a gente faz para a pessoa usar em casa, tem todo o home care, né, todo o tratamento em casa, que dispõe de shampoos, condicionador, creme, hidratações do couro cabeludo, né, específicas, manipuladas com os medicamentos que a gente precisa estar depositando ali no cabelo. Tem dermocosméticos que a gente indica para poder continuar a ter essa continuidade em casa. O cabelo, eu costumo dizer que o mais difícil no tratamento capilar é a constância, sabe? Não tem como fazer um tratamento capilar com passe de mágica. A pessoa tem que ter essa paciência, tem que ter essa constância no tratamento em casa, porque o tratamento ele requer essa constância para se ter um bom resultado. O minoxidil ele é o famoso, né, para os cabelos, é muito recomendado, tem venda livre nas farmácias e ele tem sim comprovação científica, né? Ele tem uma comprovação científica de estímulo do crescimento. Então o minoxidil é um excelente estimulador de crescimento, assim como a cafeína, que também é um estímulo de crescimento. Só que a gente tem alguns porquês aí nessa questão. Se o meu cabelo está caindo por questões genéticas, por questões hormonais, o minoxidil não vai tratar isso. O minoxidil estimula o crescimento, mas ele não trata a queda, entende? Inclusive, tem-se estudos que falam sobre esse efeito rebote, né? Usa-se como efeito rebote. Mas o que acontece? Como ele estimula o crescimento, ele estimula as fases do cabelo, né? O cabelo tem várias fases. Então, aquela fase que se o cabelo cresce de 2 a 6 anos, se eu uso o minoxidil por um período prolongado, eu vou estar estimulando o aceleramento dessas fases. Então, muitas pessoas usam por um tempo e depois falam assim, nossa, meu cabelo caiu mais ainda. E não sabe por quê, sabe? É um excelente medicamento, mas na minha opinião, ele tem que ser usado de forma pontual. A automedicação, eu, enquanto farmacêutica, sempre prezei muito pela questão que a gente precisa de uma avaliação, a gente precisa de uma questão com mais certeza, né? Para a gente chegar num diagnóstico ou essa avaliação ter fins, né, positivos, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? E quando a gente fala de saúde estética, a gente fala de uma coisa que mexe muito com a questão emocional, com a autoestima da pessoa. Então isso é muito importante, a gente não pode brincar com isso. A tricologia é a ciência que estuda os cabelos, né? E existem muitas formas de tratar o cabelo. Dentro da tricologia existem várias subdivisões, né? Muitas pessoas hoje trabalham com a terapia capilar. Também é uma forma de tratamento, uma forma de melhoramento dos cabelos.
Quando a gente fala de tricologia, a gente fala da ciência como um todo, né? Para chegar até aqui, desde quando eu fiz o meu primeiro curso na questão capilar, eu me encantei por esse universo exatamente pela a demanda, quanto tinha de suporte e opções para esse tratamento. Tanto é que a gente não pode deixar de falar que hoje em dia está sendo muito utilizado os implantes capilares, né? O tratamento tricologia também trata tanto pré-implante quanto pós-implante, né? Afinal de contas, o implante ele resolve, mas não é definitivo essa resolução. O paciente precisa continuar com esse tratamento. Então, quando a gente fala de tricologia, a gente fala de melhorar, de ajudar esse paciente com uma das coisas que mais ele preza, né? Quando a gente chega nessa questão da beleza, da autoestima, é uma coisa que o paciente ele preza muito por essa questão. Então, a gente tem que sentir bem à vontade com o paciente tem que sentir muita vontade com o profissional tricologista para poder conseguir um tratamento bacana. O tratamento capilar hoje é um tratamento muito satisfatório. A maioria dos pacientes que tratam tem essa satisfação de ver o seu cabelo crescendo de novo, né? Mesmo porque, igual eu falei, a gente está tratando a saúde. Então, o cabelo reflete nessa boa saúde, né? A partir do momento dessa boa saúde, que o paciente se sente melhor, que o paciente passa a praticar atividade física, o paciente entende que para ter um cabelo bonito, ele precisa ter hábitos de vida saudáveis, isso se torna muito mais simples, muito mais prazeroso para o paciente. Qualquer pessoa gosta de se cuidar, qualquer pessoa gosta de se sentir bonita, né? Então, quando a gente fala de cabelo, para muitas pessoas, é como se fosse um ouro, sabe? Só sabe e só sabe o sentimento do que é perder um cabelo quem já perdeu, sabe? Parece assim meio parafraseando, mas a pessoa que perde o cabelo, o sentimento dela parece que ela perdeu uma coisa muito importante, não sabendo que o tratamento está aí para a gente poder resolver. Nós temos excelentes resultados e, sem dúvida nenhuma, a pessoa que procura o tratamento correto, com um profissional habilitado, o profissional que tem condições de estar dando esse retorno para ele, dando essa resposta, esse resultado, resolvendo esse problema, ele com certeza vai sair muito satisfeito do tratamento e de todo esse prejuízo que ele teve com essa queda capilar. Obrigada pela sua participação no programa de hoje. Saúde e até mais!